Ó, se você chegou até aqui, provavelmente tu quer entender um pouquinho mais dessa notícia, que está vinculando nos principais canais de notícia referente à área jurídica. A Folha de São Paulo já soltou, o Jota já soltou, dentre outros, como o Bem Paraná, Bom Dia Paraná, enfim. Um monte de portal já soltou que a ANS volta a discutir a regulamentação dos planos de coparticipação. Essa é uma grande lacuna e há 8 anos atrás a ANS já tentou regulamentar isso, mas assim, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa notícia, dizer o que pode ser bom, o que não pode ser bom, dizer o impacto disso para o setor da saúde e para os pacientes. Então, fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergman, advogado especialista na área da saúde, vou contar um pouco mais sobre o teu direito. Ó, o que a gente tem que entender no início do vídeo é o que é a coparticipação. Coparticipação é uma forma das operadoras de plano de saúde terem um equilíbrio financeiro em comparação ao paciente. A gente tem que entender o seguinte, antigamente não tinha tanto conhecimento sobre a quantidade de doenças e problemas relacionados à saúde, que são as chamadas CIDs, e cada vez mais a gente vai aumentando os tipos de tratamento. Então, o que era antigamente o papel da operadora era muito mais eventual em comparação ao que é hoje em dia. Os tratamentos hoje são muito mais caros do que antigamente. E aí, como o mercado e a própria ANS já chegou nesse ponto, eles acabaram, para equilibrar a questão das finanças, permitindo a comercialização de planos coparticipativos, que é o quê? O beneficiário ele paga uma parte do que foi utilizado de eventos relacionados à saúde. E aí tem algumas limitações, tem que observar o contrato e o valor da coparticipação não pode ser maior do que 50% do que o valor do próprio evento. O STJ ele já decidiu nesse sentido, inclusive. Ok? E aí, há 8 anos atrás, que é o que saiu na grande maioria das notícias, a ANS tentou regulamentar isso, falando basicamente que o valor da coparticipação não poderia ser maior do que o valor da mensalidade, enfim. Só que esse tema ele chegou no STF, o STF falou, a ANS, você não tem competência para regulamentar um meio de cobrança da operadora. Sobre isso, cabe o Congresso tratar, e não a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS acabou revogando essa resolução. Então, essa resolução da ANS não está mais em vigor. Mas o que acontece agora? Depois de 8 anos disso, as operadoras elas começaram a comercializar, pelo menos as grandes operadoras, apenas planos com coparticipação. O que aconteceu no mercado, na prática, é que hoje os planos com cobertura integral, eles estão sumindo. Eu mesmo fui tentar, há um tempo atrás, contratar um plano que não tenha coparticipação, de verdade, de uma grande operadora, eu não localizei. Eles não estão mais comercializando. E isso você próprio ou você própria pode constatar entrando no portal do Guia ANS Planos de Saúde. Ali tu consegue consultar os preços, a extensão da operadora, do plano de saúde de cada operadora que tem na sua região ou nacionais. Então assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar desse tema, porque algo que surgiu com a finalidade de equilibrar as finanças, na prática está atrasando o avanço e atrasando também as finanças do consumidor. Porque o consumidor muitas vezes ele tem medo de utilizar o plano de saúde. Ele não tem confiança em utilizar porque ele não sabe exatamente quanto ele vai vir no próximo mês. Um exemplo, um consumidor que ele fica internado, ele vai e fica internado em internação hospitalar por alguma eventualidade que aconteça. Se ele ficar uma semana dentro ali do hospital, isso vai gerar para ele um custo muito grande na outra cobrança, porque dependendo do contrato da operadora, eles vão cobrar por cada evento que foi realizado. Então, imagina o impacto disso para o consumidor. Por conta disso, que as operadoras elas não querem a regulamentação da cobrança da coparticipação junto aos beneficiários. Eles querem que isso fique livremente para que o mercado regulamente essa questão. Só que o mercado, ele percebeu, isso agora é uma questão alternativa minha, as operadoras perceberam que o tipo de plano coparticipativo ele é muito mais vantajoso para as próprias operadoras.
Então, gradualmente, todos os planos que estão sendo comercializados, hoje em dia 69%, segundo uma informação que a gente viu no portal Futuro da Saúde, 69% dos planos são comercializados atualmente coparticipativos. Das operadoras grandes, Unimed, Bradesco, Sul América, Amil, enfim, dentre outras, aí depende de cada região qual que é a maior operadora da região, essas operadoras não estão mais nem comercializando planos coparticipativos. Então, assim, no meu ponto de vista, cabe à ANS, ou então até melhor seria esse congresso, finalmente se debruçasse sobre essa questão. Para quê? Para limitar o valor da coparticipação. E aí, qual que é a forma de limitação? Aí depende de cada caso. Eu sou favorável para que, um exemplo, uma criança autista, se ela tiver que ter 10 sessões de terapia, que não seja cobrado por sessão, mas sim por terapia, o tratamento global. A mesma coisa se acontecer com um paciente oncológico, para que não seja cobrado por sessão de radioterapia, por consulta individual, mas sim por tratamento global. Assim a gente chegaria no meio termo. Seria interessante também, no meu ponto de vista, limitar o valor da coparticipação a uma vez o valor da mensalidade, porque a coparticipação não é a cobrança principal. E se ela ultrapassar o valor da mensalidade, ela acaba virando a cobrança principal, que é o intuito das operadoras de plano de saúde, porque assim lucram mais. Eu não acredito que o próprio mercado vai se regular. Eu acredito que o Congresso deva regulamentar essa questão, e nem a própria ANS, porque o STF, numa decisão anterior, uma decisão monocrática, verdade, mas já suspendeu. Quando a ANS tentou fazer essa regulamentação, suspendeu a resolução. Então, a gente vai ficar acompanhando essa questão, e se você quer saber mais sobre esse tema, quer se aprofundar um pouco mais, segue aqui, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo qualquer dúvida adicional que você tenha, isso é muito importante pra gente, de verdade. Me segue nas redes sociais, Gabriel Bergman DV, e até a próxima.